Mudar totalmente de assunto para falar dessa notícia aqui, ó, impressionante hoje. Foi anulado o julgamento que absolveu Daniel Galdino Dias, acusado de 4 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio qualificado. Caso que teve muita repercussão e ficou conhecido como a Chacina de Guaxuma e ocorreu em novembro de 2015. As vítimas foram um casal e 2 filhos. Apenas uma criança sobreviveu. Vamos então ao vivo agora com as informações da decisão de anular esse júri popular, né? O resultado desta sentença que foi um pedido aí do Ministério Público acatado pela Justiça. Com base em que foi feito esse pedido, Neto? Olha, Beatriz, o Ministério Público de Alagoas entrou com recurso alegando que o resultado do julgamento era incoerente diante das provas que haviam sido apresentadas lá no dia do júri. Lembrando que esse recurso foi acatado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça também aqui do Estado. Eu estou ao lado do promotor de Justiça, Frederico, que vai contar com a gente. Frederico Monteiro. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Vamos começar fazendo uma retrospectiva lá do dia do júri. Qual o perfil do réu e o que foi que aconteceu naquele dia? Ótimo, boa noite Beatriz Lacerda, boa noite Neto, boa noite Sociedade Alagoana. Então, o júri aconteceu em março de 2022. O que a gente poderia falar do perfil do réu? Era um exímio orador. A autodefesa dele foi uma das mais brilhantes autodefesas que eu presenciei em plenário. Realmente, teve até uma colega sua, que na época eu cheguei a falar assim, que ele poderia ser colega nosso de trabalho, de tão bem que ele se expressava. Mas, obviamente, que o Ministério Público estava lastreado num caderno inquisitorial excepcional. Talvez um dos melhores que eu vi elaborado pela Polícia Civil, que esteve presidido por 3 delegados de polícia e 50 agentes policiais. De fato, era um arcabouço probatório muito bom, porque nós tínhamos uma vítima sobrevivente. O garoto Anderson, que na época tinha 5 anos de idade, levou a facãozada no rosto, mas conseguiu sobreviver. E ele reconheceu o réu. No entanto, a defesa, naquele dia, infirmando o trabalho da Polícia Civil, o trabalho do Ministério Público, chegaram até mesmo a falar que as instituições públicas, naquele momento, precisavam encontrar um culpado para aquele bárbaro crime, o que não condiz com a realidade. Nós sabemos que as instituições públicas aqui em Alagoas funcionam com toda consideração e respeito ao povo. Então, com base nesse cenário, infirmando o trabalho da polícia, infirmando o trabalho do Ministério Público, até mesmo do Poder Judiciário, um réu que era um exímio orador, um conselho de sentença juvenil muito jovem, talvez tudo isso corroborou para que houvesse a absolvição do réu Daniel Galdino. Mas o Ministério Público, no dia seguinte, impetrou um recurso de apelação porque o veredicto era manifestamente contrário à prova dos autos. Por quê? Nós tínhamos testemunhas condizentes o tempo todo, tanto no inquérito policial, quanto no sumário de culpa, quanto na instrução em plenário. Por outro lado, o réu Galdino, ele vinha mudando as versões desde a época da investigação policial. Chegou lá e ele contou uma nova versão. Ainda tínhamos, fora esses detalhes de linearidade das testemunhas do Ministério Público e a ausência de linearidade do depoimento do réu, a gente tinha a vítima que reconheceu. Mas a defesa tentou infirmar na cabeça dos jurados que aquilo era uma falsa memória. E aqueles jovens engoliram aquilo. Mas o Tribunal de Justiça restabeleceu a tese defensiva do Ministério Público. Doutor, e qual foi a versão apresentada pelo Daniel lá no dia do júri? Que ele estava no REG, porque de fato existia um REG nas proximidades do sítio do Zé Peor, né, ali na região de Guaxuma, e que ele não havia comparecido. Mas não foi bem assim. Ele chega, ele tinha conhecimento de que o réu tinha uma quantia em dinheiro, que iria adquirir um barco. Ele chega, chama o réu para catar umas latinhas, falando, olha, tem um show de reggae ali, vamos catar umas latinhas. Nesse percurso até lá, ele mata o Evaldo. Só que as crianças haviam visto ele saindo com o pai. Então, tinha um arquivo. Chegaria até ele. Então, o que ele faz? Ele volta à noite para o barracão, onde estavam as crianças e a mãe, e começa a carnificina. A mãe, sendo amarrada, esfaqueada, grita para as crianças fugirem. E elas fogem para entrar no matagal. Só que o Anderson, o menorzinho, ele chora. O Anderson não, o Gui. Ele chora, o Gui. E ele percebe o choro, vai até as crianças e senta a facãozada. Senta o facão nas 3 crianças.
por ironia ou por uma questão divina, sobrevive um para nos contar a história. Só que, infelizmente, o conselho daquele momento não acreditou na versão da criança, né? Na oitiva da criança, que foi colhida tanto na Polícia Federal, ele fez o reconhecimento lá aos 5 anos de idade, e alguns anos depois, no ano passado, no plenário do júri, ele mais uma vez reconheceu. Doutor, agora para a gente entender melhor, nós que estamos de fora, com a anulação, o julgamento vai voltar a acontecer e ele pode se apresentar com os mesmos advogados, o Ministério Público vai estar lá, mesmo processo? Perfeito, Neto, justamente. Agora existe já uma chance muito grande da gente ter um novo plenário. Mas a defesa, obviamente, dentro do espectro que cabe a ela já entrou com os embargos de declaração para pré-questionar a matéria. De forma que certamente ela vai levar via agravo ou via recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Lá eu espero que o Superior Tribunal de Justiça considere já o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça alagoano e mantenha a anulação do plenário passado e determine um novo. É assim que o Ministério Público aguarda e espera. Doutor, muito obrigado pelos detalhes aqui, por nos falar o que é que acontece a partir de agora também. Beatriz, um crime de alta repercussão, né, que aconteceu em 2015 aqui em Maceió, ficou conhecido infelizmente como Chacina de Guaxuma e que agora a gente vai aguardar quais serão os próximos passos com esse pedido de anulação.